Patagônia chilena. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês o guia completo da viagem que eu fiz para Torres del Paine do Chile e vou dar detalhes de como chegar lá, quanto que custa essa brincadeira e o que fazer nessa que é uma das 8ª maravilhas do mundo, mas que poucos brasileiros conhecem. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Everson Henrique, eu sou fotógrafo de casamentos há 7 anos e resolvi criar esse canal para compartilhar um pouco do que eu sei com todos os amantes da fotografia e também compartilhar um pouco das experiências que eu tive viajando por aí. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre a viagem que a gente fez para a Patagônia chilena, mais especificamente no Parque Nacional Torres del Paine. Uma das principais reservas ambientais da América do Sul, o Parque Nacional Torres del Paine é a atração mais importante da Patagônia chilena e é considerado um dos ecossistemas mais incríveis do mundo. Essa reserva ela foi criada em maio de 1959 e foi criada originalmente com o nome Parque Nacional de Turismo Lago Grey. Mas 2 anos depois, em 1961, ela teve o nome alterado para o que conhecemos hoje, que é Parque Nacional Torres del Paine. Em abril de 1978, foi declarado oficialmente como reserva da biosfera pela Unesco, ou seja, se tornou uma área onde a relação do homem e o meio ambiente deve ser otimizada, preservando assim os recursos naturais dessa região. Quem já me acompanha há algum tempo lá no Instagram sabe que eu sou um apaixonado por paisagens, e isso influencia bastante no meu trabalho. E sempre que eu busco viajar, eu procuro por lugares com paisagens incríveis e nessa pesquisa que eu estava fazendo na internet, procurando lugares que fossem impressionantes, mas que ao mesmo tempo não fossem muito longe aqui do Brasil, acabei encontrando um roteiro para a Patagônia chilena. Daí comecei a ir mais a fundo na pesquisa para saber de todos os detalhes, quais eram as passagens que eu ia encontrar por lá, como eu faria para chegar lá e onde eu ficaria hospedado e quanto eu gastaria nessa brincadeira. E é justamente isso tudo que eu vou mostrar nesse vídeo para vocês, ao mesmo tempo em que eu vou mostrando algumas fotos que eu fiz no caminho até Patagônia e principalmente as fotos que eu fiz lá no Parque Nacional Torres del Paine. Bom, para começar eu vou explicar como chegar até essa maravilha. Torres del Paine fica localizado na província de Última Esperança, a cerca de 110 km de Puerto Natales, no Chile, e a 253 km de El Calafate, na Argentina. O aeroporto chileno mais próximo fica na cidade de Punta Arenas, 417 km ao sul de Torres del Paine, e foi por este aeroporto que a gente decidiu ir, já que a gente também queria dar uma passada em Santiago para conhecer a cidade. Geralmente as passagens diretas do Brasil para Punta Arenas são muito caras, por isso eu recomendo que você compre primeiro a passagem aqui do Brasil para Santiago, no Chile, e depois comprar uma passagem separada de Santiago para Punta Arenas. O trecho Brasil-Santiago que a gente fez foi saindo de Brasília com escala em Guarulhos, e a gente fez pela Latam e o voo custou R$ 1.200 ida e volta por pessoa. E o trecho Santiago-Punta Arenas a gente fez pela empresa Sky Airlines, que é uma empresa chilena, uma companhia muito boa e de baixo custo, e a passagem custou $60 ida e volta. Após 4 horas de voo, chegamos a Punta Arenas. O aeroporto ele é pequeno e bem organizado. De lá a gente pegou um táxi para o Hostel Cloqueten, que é na verdade uma casa bem grande com alguns quartos que a dona disponibiliza para hospedagem, estilo Airbnb. É simples, limpinho e aconchegante. Sem dúvida alguma, o destaque ficou para a dona, que é uma simpatia. Ela foi super atenciosa e solícita com a gente. Mesmo não falando quase nada de espanhol, ela fazia todo o esforço para me entender e se comunicar. Eu lembro que a gente saiu de madrugada lá da casa dela e mesmo assim ela fez o café da manhã pra gente. A localização não é tão boa assim, porque apesar de não ser tão longe do centro, ali uns 15 minutos de caminhada, é uma subida e é uma subida bem chata de fazer. Agora, em relação aos quartos, eles são muito bons, apesar de serem pequenos, são bem aconchegantes. A gente ficou num quarto duplo, com cama de casal e banheiro privado, e a diária custou em volta de $70. Como eu havia pesquisado, a cidade de Punta Arenas ela é bem pequena e por isso a gente decidiu ficar lá só 2 dias e foi uma ótima escolha. Foi tempo suficiente para a gente poder conhecer os principais pontos turísticos da cidade. A Plaza de Armas, a Catedral, o Mirador Cerro de la Cruz e mais distante o cemitério, que também é um ponto turístico lá da cidade. No dia seguinte a gente pegou um ônibus da empresa chamada Bus Fernandes, lá do Chile, às 9 horas da manhã, de Punta Arenas para Puerto Natales. São 3 horas de viagem e um ótimo ônibus ali que custou por volta de 5.000 pesos chilenos por pessoa. Puerto Natales é a cidade base para fazer vários passeios na Patagônia chilena. É onde vocês vão encontrar um monte de mochileiros ali nas ruas e lojas de trekking, acampamento, essas coisas. Como já falei, Puerto Natales fica a 100 km de distância de Torres del Paine. Para chegar lá você tem 2 opções, alugar um carro ou ir de ônibus. Ir de ônibus eu não recomendo porque você vai ficar muito limitado para conhecer o Parque Nacional e vai ficar dependente das excursões. Por isso, a gente optou pelo carro para ter a liberdade de desbravar o parque e ir e voltar a hora que quisermos.
Uma curiosidade importante para comentar com vocês é que a gente teve uma dificuldade imensa para conseguir alugar um carro lá em Porto Natales. Primeiro que, se eu não me engano, só tem 2 locadoras de veículo na cidade toda. A dificuldade já começou porque chegamos em Porto Natales meio-dia. Depois de comer, fomos até a locadora Europe Car, só que estava fechada. Ou seja, lá eles fecham todo o comércio entre 13 e 15 horas da tarde. E fecham mesmo, ninguém fica atendendo. Então a gente sentou no banquinho lá na frente e ficamos esperando dar 15 horas. E finalmente, quando deu 15 horas e a locadora abriu, eles informaram pra gente que não tinham mais nenhum carro disponível. Então fomos novamente naquela primeira locadora só para constatar que eles também não tinham nenhum carro disponível pra gente. A nossa sorte é que quando a gente chegou em Porto Natales, na rodoviária, a gente viu um anúncio de aluguel de carro numa lanchonete chamada Ponto Go e tiramos uma foto do telefone. O próprio dono da lanchonete é quem aluga os carros e ele tinha alguns lá pra gente escolher. Então, se quiser agilizar o processo, dá uma passada lá na Ponto Go, na rodoviária da cidade, e assim que chegar, você já pode sair de lá com seu carro direto para Torres del Paine. Mas antes de pegar a estrada para o parque, a gente foi conhecer o Muelle Histórico, que é um porto antigo da cidade, onde tem a melhor vista da orla do lago Porto Natales. Então, se você curte fotos de paisagem, você não pode deixar de passar lá nesse Muelle Histórico, porque você vai conseguir fotos incríveis, principalmente se você tiver tempo de ficar lá até o pôr do sol. Como eu disse antes, são aproximadamente 100 km de Porto Natales até a entrada do Parque Nacional Torres del Paine. A estrada é asfaltada e muito boa, uma pequena parte ali já perto do parque que é de cascalho, mas também é tranquilo. O próprio trajeto já é um passeio, porque é tudo incrivelmente lindo. A gente parou em muitos mirantes para fazer fotos e também esticar as pernas. No caminho para o Parque Nacional Torres del Paine, e localizado a apenas 24 km de Porto Natales, a gente tem a famosa La Cueva del Milodon, uma atração que é praticamente parada obrigatória. É um complexo rochoso descoberto em 1896, formado por 3 cavernas, sendo que a maior tem 30 metros de altura e 200 metros de profundidade. Para você ter ideia da grandiosidade da caverna, é só você pegar e comparar o tamanho das árvores localizadas na entrada do complexo e comparar com os pontos coloridos nas outras fotos aí, que nada mais são do que os visitantes entrando na caverna. A caverna ela ganhou o nome de Milodon, pois lá foram encontrados restos de pele e ossos do Milodon darwini, um grande herbívoro que viveu na região e pode ter desaparecido há cerca de 10 mil anos. Uma réplica do que teria sido o animal foi colocada lá na entrada do complexo, que é geralmente onde o pessoal para tirar umas fotos. Isso se você conseguir, né? Porque a fila para tirar foto com esse Milodon é gigante, mas dependendo da época e do horário que você for, pode ser que não seja tão difícil assim. O dia estava bonito, mas o vento era impressionante. A gente estava na caminhonete 4x4 e mesmo assim às vezes parecia que a gente estava sem estabilidade. Toda hora eu sentia algumas rajadas jogando o carro para o lado. Foi bem louco, mas deu para chegar tranquilo. Bom, sobre a hospedagem no parque. Bem, como a gente só tinha 3 dias para conhecer o parque, eu queria me hospedar num lugar bem perto para a gente aproveitar ao máximo e não perder tempo com deslocamento. A ideia era passar o dia inteiro conhecendo o parque e voltar só para dormir. Então, pesquisando no Booking.com, eu encontrei a hostaria Lago del Toro. Eles estavam com um preço razoável e com ótimas recomendações, além de ficar a 500 metros do Rio Serrano, que já é um espetáculo de vista, e 8 km da entrada de Torres del Paine. Eu vou colocar o site deles também na descrição, vocês vão ver aí nas fotos a vista que a gente tinha da janela do nosso quarto, simplesmente sensacional. O café da manhã deles era excelente e as acomodações eram bem confortáveis também. A única coisa que vocês devem se preocupar é que lá eles tinham um horário que não ligava os aquecedores do chuveiro. Então nesse horário não dava para tomar banho, mas qualquer coisa é só perguntar para o pessoal da recepção. O preço que a gente pagou em 4 diárias foi de $620 na época. Na época o dólar estava a 2,90, então compensou muito essa hospedagem pra gente. Não é tão barato, eu sei, mas a comodidade de você estar do lado do paraíso e ter uma vista incrível do seu quarto vale cada centavo. O que fazer em Torres del Paine? Torres del Paine tem um cartão postal bem definido, são as famosas torres que dão nome ao parque e aparecem na foto. Sempre que pensamos nesse parque nacional, essa é a imagem que nos vem à cabeça. É verdade que de muitos lugares do parque consegue-se ver as torres, mas chegar até a base delas, onde encontra-se esse lago incrível, já é outra história, demanda uma caminhada longa. Torres del Paine não é apenas um destino de trekking ou de quem é aventureiro e quer acampar no meio do mato. É verdade que o parque é um dos mais famosos do mundo
para esse propósito, mas ele é enorme e tem uma variedade imensa de lagos, mirantes e montanhas. Muitos desses a gente consegue acessar por carro ou por trilhas pequenas, o que permite a um outro grupo de turistas não tão fã dessas longas caminhadas explorar e também se deslumbrar com a região. E é justamente nesse grupo que eu e minha esposa nos encaixamos. A gente gosta de fazer trilha, mas não trilhas que duram 5 dias como o famoso Circuito W, que é um circuito de trilhas que muitos turistas que adoram trekking vão fazer lá. Nesse vídeo eu não vou falar desse circuito porque a gente não fez ele, né? A gente fez apenas uma parte dele. Nós só tínhamos 3 dias, então planejei a visita para conhecermos o máximo do parque nesse curto período de tempo. Então, se você também não é nenhum Cleiton Conservani, mas adora conhecer lugares com paisagens incríveis e que não demandem tanto esforço físico assim para conhecer, as dicas que eu vou dar aqui serão valiosas. Torres del Paine é um parque nacional, ele é a síntese da Patagônia chilena, é cheio de montanhas, lagos, natureza. Tem que tomar cuidado porque o destino ele não é uma cidade cheia de hotéis e restaurantes, lojinhas de souvenirs, transporte público ou até mesmo ruas para todo lado. Pelo contrário, a única coisa que você vai encontrar perto do parque é meia dúzia de hotéis e pousadas. E eu não estou exagerando, é meia dúzia mesmo. Para entrar no Parque Nacional você precisa comprar o ingresso. Essas são as tarifas atuais que eu retirei do site oficial do parque. O ingresso individual adulto ele custa 6 mil pesos, o que equivale a aproximadamente R$ 34. Se você pretende sair e entrar novamente em Torres del Paine, assim como a gente fez, você vai ter que pedir ao guarda do parque para carimbar o seu ticket na hora que você estiver saindo do parque. Porque aí com seu ticket carimbado, ele vai ter a validade de 3 dias consecutivos. O parque, apesar de ser uma reserva ambiental, ele possui diversas rotas para veículos que levam a diversos lugares. E foi justamente utilizando essas rotas que a gente conheceu o parque. Claro que algumas áreas bem importantes só são acessíveis pelas longas trilhas a pé, mas como a gente já sabia disso, a gente focou no que conseguiria conhecer com a ajuda do carro que a gente alugou. Então eu vou citar os pontos principais do Parque Nacional que se você for lá, você não pode deixar de conhecer. O primeiro deles é o Lago Grey, que é pela trilha Mirador Grey. Logo no início a gente encontra uma ponte sobre o Rio Pingo. Do outro lado, seguimos um curto caminho por um bosque e logo a gente avista o Lago Grey. Aí nas fotos vocês vão poder ver a ponte que a gente passou durante essa trilha, a subida que a gente fez pela montanha e também a vista para o Lago Grey. E no meio da trilha, quando a gente avistou o Lago Grey pela primeira vez, a gente percebeu que tinha uma faixa de areia no meio das águas, né, do extremo sul do lago. E foi justamente por lá que a gente teve que passar para continuar pela trilha. E seguindo pela trilha demarcada em direção à margem oeste do lago, a gente passou por aquela faixa de areia que eu mostrei para vocês na foto anterior. A gente parou várias vezes ali quando já estava na parte mais aberta para poder tirar umas fotos e era aí que a gente começou a sentir a força do vento. Uma das partes mais legais dessa trilha é encontrar os blocos de gelo azuis que seguem flutuando pelo lago após eles se desprenderem do glaciar Grey. Infelizmente no dia que a gente estava, a gente viu eles bem de longe, mas se você tiver sorte pode ser que você encontre um perto da margem. O segundo ponto imperdível do Parque Nacional é o Lago Perroy. O Lago Perroy foi com certeza o lago mais bonito que eu vi lá na Patagônia. E o bom dele é que é muito fácil de você conseguir chegar lá, né? A estrada passa exatamente do lado, então você vai conseguir chegar com o carro bem pertinho, não vai precisar fazer nenhuma trilha. Conforme vocês vão ver aí nas fotos, a cor desse lago é incrível, é um azul bem turquesa, bem diferente de alguns outros lagos que a gente passou que era bem acinzentado. E a margem desse lago é bem grande, né? Com vários pontos ali para vocês pararem e poderem fazer fotos incríveis. E foi o que eu fiz com a minha esposa, eu usei ela de modelo numa dessas margens para poder destacar esse fundo incrível e azul turquesa do Lago Perroy. O lago é tão incrível que você vai querer parar e ficar admirando ele de tanta beleza e de tanto que a cor dele vai te impressionar. É coisa de outro mundo mesmo. Agora um pouquinho de geografia e história para vocês sobre o Lago Perroy. Ele é alimentado pelas águas que caem do Salto Grande e fica localizado no centro do Parque Nacional Torres del Paine e situado entre os lagos Sarmiento, o Nordenskjöld, o Lago Grey e o Lago Toro. E a origem do nome Perroy vem do idioma indígena lá do Chile, Tehuelche, que significa escondido. Eu realmente fiquei impressionado com as cores desse Lago Perroy. Foi lá onde eu fiz as fotos que eu considero as fotos mais incríveis da nossa viagem. Eu lembro que às vezes eu falava pra minha esposa, nossa amor, parece que a gente tá no meio de um filme, sei lá, do Jurassic Park, né? Há milhões de anos atrás, quando ainda não havia nenhuma interferência humana no ecossistema. De tão perfeito, né, e de tão bonito que é o lugar. Não sei se eu vou conseguir mostrar nas fotos que eu fiz pra vocês a beleza de lá, porque eu acho que ainda é mais bonito do que vocês vão ver aí nessas fotos.
E quando todo mundo me pergunta, poxa, Everson, indica um lugar aí pra gente viajar, até para noivos que já me contrataram, e eu ficava indicando Torres del Paine e indico até hoje como um excelente lugar para quem quer fazer uma lua de mel um pouco diferente, né, do que o pessoal costuma fazer, para quem gosta mais de paisagem, quem gosta mais de natureza, quem gosta mais de conhecer lugares incríveis. Torres del Paine com certeza é um destino sensacional. Inclusive Torres del Paine foi o único lugar que eu viajei que eu fiz um álbum só com as fotos da viagem. Esse álbum aqui que eu gosto até de mostrar para todo mundo que vem aqui conhecer meu trabalho. Bom galera, esse é o primeiro vídeo que eu faço sobre viagens aqui no canal e também o primeiro que eu faço no nosso novo escritório. Dá uma olhadinha aí como é que tá ficando bem legal. E sobre o vídeo de viagens eu quero saber de vocês. Vocês querem ver mais vídeos sobre dicas de viagens aqui no canal? Se você acha que sim, comenta aqui embaixo para eu saber e também poder fazer mais vídeos como esse futuramente. E se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, clica aqui embaixo, se inscreve, deixa o like para que mais pessoas possam ver esse vídeo e compartilha com seus amigos que curtem viagem para que eles também possam assistir, beleza? Um abraço e vai que dá certo!